A lição de número 12 para o dia 20 de dezembro de 2015. A lição de número 12 tem como título Isaac, o sorriso de uma promessa. Glória a Jesus. Queremos fazer uma oração agradecido a Deus por esta oportunidade de estarmos nesta noite aqui junto com a amada igreja, os amados ouvintes, aqui com o nosso amado irmão Tiago, no controle do som. Queremos já agradecer por tudo que Deus já tem nos concedido. Queremos orar por todos nós. Bondoso Pai e eterno Deus, te louvamos, ó Deus, te glorificamos por mais uma noite, por mais um dia que nos deste de vitória. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesta oportunidade, Senhor, onde aqui vamos falar a tua palavra. Meu Deus, abençoa também, Senhor, cada ouvinte que está ouvindo o serviço de som nesta oportunidade. Abençoa também o nosso pastor, o nosso dirigente. Abençoa também, Senhor, o dirigente da escola dominical. Abençoa também, Senhor, o dirigente da escola dominical, presbítero Adilson. Assim pedimos, Senhor, pela tua grandeza e a tua misericórdia, Pai. Em o nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos comentar esta lição de número 12, que tem como título O Sorriso de uma Promessa. Aqui na lição de hoje nós temos aqui o tópico 1 que diz Isaac, o sorriso tão esperado. O segundo tópico, nós temos aqui Isaac, o bem mais precioso de Abraão. O terceiro tópico tem o casamento de Isaac. Quarto e último tópico, nós temos Isaac, o bendito do Senhor. Glória a Jesus. Nesta noite, meus amados irmãos, nós queremos ler aqui a leitura bíblica em classe, onde está inserido a lição, a nossa lição do próximo domingo, é Gênesis 21, 1 ao 8, que diz: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara ainda daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Amém. Esse, meus amados irmãos, é a leitura bíblica em classe, que vamos comentar nesta noite, com a graça de Deus, a lição de número 12. Temos também aqui a introdução, que diz: Já havia se passado 24 anos desde que Abraão saíra de Ur dos Caldeus, e apesar da promessa que o Senhor lhe fizera quanto à posse das terras de Canaã, o patriarca continuava sem herdeiros. Ele já estava com 99 anos e Sara beirando a casa dos 90. Numa idade tão avançada, teria eles ainda o prazer de embalar o próprio filho? Para Deus nada é impossível. O Senhor prometeu ao patriarca que um filho haveria de nascer-lhe do ventre amortecido de Sara. Esta, ao ouvir a boa nova, riu-se do que Deus disse. Logo ela veria que, apesar de seu riso, o Senhor cumpriria sua promessa. Ele sempre nos surpreende em nossas limitações. Meus amados irmãos, louvado e exaltado é o Senhor para todos sempre. Sabemos que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus, Ele prometeu, e quando Deus promete, Ele não falha. Deus é aquele que está pronto para nos surpreender. Aqui na verdade prática diz: a promessa divina
ainda que pareça tardia, sempre nos sorriso no momento certo e na estação apropriada. Então existe para com todos nós uma promessa da parte de Deus, e a Bíblia diz, ainda que seja tardia, podemos confiar naquele que nos prometeu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui também, meus amados irmãos, na leitura diária, nós temos aqui, Deus promete a Abraão um herdeiro. O segundo diz, Deus é fiel, nasce o filho da promessa. O terceiro diz, uma esposa para Isaque, o filho da promessa. O quarto diz, o filho de Isaque, herdeiro da promessa. O quinto diz, Isaque, o filho da promessa, abençoa seus filhos. E por último, Isaque, o filho bendito do Senhor. São esse a leitura diária da lição de número 12, que tem como título Isaque, o sorriso de uma promessa. Meus amados e dileto ouvinte da palavra de Deus, nesta noite nós estamos agradecidos a Deus por mais uma lição, por mais um estudo bíblico da lição que traz para nos enriquecer na noite deste dia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então nós vemos aqui no primeiro tópico que diz Isaque, o sorriso tão esperado. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o sorriso, aleluia, ainda que seja tardio, mas a promessa feita por Deus é certeza de uma grande vitória. Aleluia. Diz aqui, Deus havia prometido a Abraão um herdeiro, porém sua idade e da sua esposa já eram bem avançadas. Continuar esperando o cumprimento de uma promessa a essa altura da vida não parecia tão fácil, nada fácil. Mas Deus é fiel e vela por sua palavra. Se Deus fez uma promessa a você, creia que no tempo certo ela se cumprirá. Todavia, Sara, querendo resolver a situação do seu jeito, pede que Abraão tenha um filho com sua escrava Agar. A princípio parecia que o plano de Sara havia dado certo, porém depois que o filho da promessa nasceu, começaram os conflitos. Abraão teve que lançar seu filho fora, mas Deus não havia lançado fora Ismael. O Senhor livra o menino e sua mãe da aflição do deserto e transforma um caso que a princípio parecia de fracasso e morte em bênção. Deus abençoou Ismael, mas Isaque era o filho da promessa e por seu intermédio Deus cumpriria seu concerto com Abraão. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o sorriso para quem espera da parte de Deus é certo. O sorriso para quem confia em Deus, nas suas promessas, é certo. Por isso que nós não devemos ajudar a Deus a trabalhar. Deus sempre tem seu tempo determinado para abençoar o seu povo. Glória a Jesus. Nós vemos aqui que Sara, recebendo a promessa de Deus, ela ri. A Bíblia diz que ela rindo, ela não estava totalmente confiando em Deus. Ela riu da promessa da parte de Deus e no momento ela tenta agora resolver o problema, mandando ou dando a empregada para o seu próprio marido. Meus amados irmãos, o sorriso da parte de Deus, ele é certo quando esperamos na hora certa. Então diz aqui, Isaque, o sorriso tão esperado. Da promessa ao nascimento de Isaque, passou-se um ano. Gênesis 18:10. Para quem já havia esperado tanto tempo, aqueles meses correram rapidamente. Glória a Jesus. Nós vemos aqui que Isaque já havia 24 anos, né? 24 anos que ele sai do Ur dos Caldeus e vai para onde o Senhor envia. E nesse período, a Bíblia diz que foram 24 anos que ele sai de Ur dos Caldeus e vai fazer a vontade de Deus. E quando recebe a promessa, quando recebe da parte de Deus uma esperança de um herdeiro, se passa todo esse tempo. Mas diz que quando o Senhor se levanta
quando o Senhor se revela, quando o Senhor fala, a Bíblia diz que o tempo pouco, os 9 meses, foi como nada para eles. Aí nós vemos aqui no primeiro item o nascimento do riso. Quando chega, a Bíblia diz que quando chega o nascimento de Isaac, aquele riso que era um riso incerto, passa a ser um riso de vitória. No tempo apontado pelo Senhor, eis que Sara dá à luz o seu unigênito. Na tenda do patriarca, ouve-se agora o choro do filho da promessa. Louvado e exaltado é o Senhor. Meus amados irmãos, aleluia. Queremos nesta noite dizer que o Senhor, o nosso Deus, Ele está pronto a cumprir com a sua palavra. Na tenda do patriarca, ouve-se agora o choro do filho da promessa, através do qual viriam heróis, reis e o próprio Cristo. É Mateus 1 e 2. Ao embalar o filhinho, Sara comenta: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o filho é considerado riso. A Bíblia diz que Isaac significa riso. Isaac significa riso, aquele que ri, ou simplesmente riso, né? Aleluia. É esse o filho da promessa que nasce, o filho de Abraão, tão esperado, o herdeiro. Aleluia. Temos aqui no segundo item, Isaac e Ismael. Aleluia. Nós sabemos da história. Se Isaac era o filho da promessa, Ismael estava ali num canto do filho da desesperança e do arranjo carnal. Por isso, o filho da promessa, o filho de Abraão com Agar, sentindo-se enciumado com a chegada do meio-irmão, pôs-se a zombar dele. A situação ficou tão insustentável que, quando do desmame de Isaac, Sara diz ao esposo: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaac. Meus amados irmãos, Gênesis 21 e 10. Nós vemos aqui, meus irmãos, e aprendemos aqui que tem pessoas, até mesmo crentes, determinando bênção de alguém. Quando nasce Isaac, aqui Sara manda que o esposo, que Abraão, mande o filho Ismael com a sua mãe para fora de casa, né? Despede ele como se ela fosse o dono da bênção. Mas eu quero nesta noite ali assegurar: o dono da bênção, o dono da vitória, o que tem promessa, o que realiza a promessa é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mesmo com Ismael enciumado do seu meu irmão Isaac, a Bíblia diz que ele foi abençoado da parte de Deus. Aqui diz: embora a palavra de Sara fosse dura, Abraão, orientado por Deus, despede-se a escrava e seu filho. O Senhor, no entanto, já tinha um plano para Agar e Ismael. Afinal, aquele menino também era descendência do patriarca. O que aprendemos aqui, meus amados irmãos, é 2 irmãos de um mesmo pai. Mãe diferente, seria uma contradição, mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Não adianta o adversário infiltrar na mente de alguém para querer prejudicar a outro. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor é quem tem o poder de realizar todas as bênçãos na vida de qualquer um, porque todos nós somos criatura de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Sara, ela queria arrumar um jeito, ela queria arrumar uma situação para realizar a promessa de Deus sem que Deus o mandasse. Ela vai agora antecipadamente, aleluia, a Bíblia diz que ela manda o seu esposo ficar com a sua empregada para que nascesse um herdeiro. Aleluia. E quando nasce esse herdeiro, não é o herdeiro que Deus queria. A Bíblia diz que Deus prometeu um herdeiro que fosse saído da entranha de Isaac e Sara.
mas diz a Bíblia que a idade já era avançada. Mas eles tinham uma promessa, aleluia, e diz a Bíblia que naquela promessa Sara riu, aleluia. E Deus contemplando aquele riso, com 9 meses depois, ela riu de verdade, riu com a esperança, riu com um sorriso de vitória. Nasce agora o herdeiro, aquele herdeiro tão esperado que Deus dá para Isaac. Nós vemos que Deus dá para Abraão. Nós vemos que Deus fez a promessa a Abraão, né? Que ele saía das suas terras e ia para uma terra e seria pai de uma grande nação. E quando Isaac agora, Abraão está já com a sua idade avançada, diz a Bíblia que ele já está bem de vida, já está com muitas posses, e ele agora se volta para Deus e de Deus, aquela promessa que o Senhor me fez. Onde está agora, Senhor, o meu herdeiro? Aleluia. E Deus agora, irmão, se revela para Isaac, lá no capítulo 15, 16, 17. Nós vemos quando Deus agora se revela para Isaac, para Abraão, e diz a ele que a promessa estava de pé. Glória a Deus. Meus irmãos, não podemos ou não pensamos em fazer plano contrário, a não ser em esperar no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Isaac, o sorriso tão esperado. Aleluia. Esperava, meus amados irmãos, Abraão esperava, aleluia, um herdeiro saindo das suas entranhas. Mas a sua idade, a sua condição física não tinha condição de acontecer. Mas o Deus do impossível fez acontecer e ainda hoje ele faz acontecer em nossas vidas. Nada para Deus está perdido. Aleluia. Sara, ela quis resolver o problema passando na frente de Deus. E ela disse que foi um grande, teve uma grande perca nesse plano de Sara. Nasce Ismael e cria uma confusão. Mas o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que não é Deus de confusão. Ele abençoa Isaac e também abençoa Ismael, porque também Ismael é da descendência do patriarca Abraão. Glória a Jesus. Nesta noite, meus amados irmãos, neste momento, queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós. Estamos, meus amados irmãos, na 12ª lição, falando aqui, comentando, aprendendo com Isaac o sorriso de uma promessa. Lição de número 12, que está enriquecendo as nossas vidas. O tópico 2 diz: Isaac, o bem mais precioso de Abraão. Glória a Jesus. O bem precioso, meus amados irmãos, que Abraão comenta aqui na lição, que o comentador fala na lição, é o filho, Isaac, filho de Abraão, se tornou o bem mais precioso. Então, no monte lá em Moriá, o Senhor o Senhor chama Abraão, faz o convite a ele e pede o seu bem maior, o seu filho Isaac. E a Bíblia diz que o Senhor prova a fidelidade de Abraão em Moriá. A Bíblia nos revela no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e pede o seu bem mais precioso, que é o seu filho. E a Bíblia diz que Abraão não contou história. Glória a Jesus. Abraão não contou história. Louvado seja dado o nome de Jesus. Aí tem aqui no tópico que diz: a provação das provações. Certa noite o Senhor ordenou a Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Na manhã seguinte, ainda de madrugada, o patriarca conduziu o filho amado ao sacrifício supremo. O patriarca, todavia, tinha absoluta certeza de que retornaria do Moriá
com o filho. Pois ao servo ordenou claramente: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Louvado, exaltado é o Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós aprendemos aqui que a maior virtude do ser humano é crer e confiar naquele que tem poder de abençoar. Aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. Que o bem maior que Abraão pediu e desejava era seu filho. Deus prova a Abraão com o tempo, passou 24 anos, e aí recebe o seu filho de presente, seu filho Isaque, nascido das suas entranhas. E diz a Bíblia que agora Deus chama a Abraão e diz: agora toma o teu filho a quem tu ama, louvado seja dado o nome de Jesus, e oferece em holocausto sobre ali no Monte Moriá. Glória a Jesus. O que aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que a confiança em Deus, a certeza de que Deus é o Deus de poder para realizar tudo em nossas vidas. Aí diz que Abraão, ele foi sem contradizer, mas ele já foi, aleluia, indo com a vitória em suas mãos. Ele diz: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22, 5 em diante, e Hebreus 11, 17 a 19. Glória a Jesus. Vamos ler estes versículos para a gente comentar, para a gente enriquecer a nossa vida espiritual. Glória a Jesus. Gênesis 22 e o versículo de número 5. Louvado seja dado o nome de Jesus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nós vimos também aqui, meus amados irmãos, aos Hebreus 11, versículo 19, 17 a 19, que diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebe a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Então, meus amados irmãos, no versículo 18 diz: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Glória a Deus. Isaque, meus amados irmãos, era e foi a continuação do patriarca. Glória a Deus. Isaque foi a continuação do patriarca, a descendência da continuidade. Abraão tinha essa esperança na sua vida, que Deus não ia lhe decepcionar. Então nós vemos aqui a aprovação sendo provada e confirmada e abençoada na vida de Abraão. Ele foi para o Monte Moriá com seu próprio filho para imolá-lo, mas Deus proveu. Aleluia. Quando nós vimos na Bíblia Sagrada que vai para o monte do sacrifício, Abraão e seu filho Isaque. Aí a Bíblia diz que Isaque, no sentimento, ele olha para o pai e diz: meu pai, eu estou vendo agora
a lenha, eu estou vendo o cutelo e eu estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Louvado seja Deus. É esta, irmãos, meus amados ouvintes, a pergunta de muitas pessoas, de eu nasci, já estou grande, mas será que existe um céu? Aleluia. Eu quero confirmar que existe um céu de glória aguardando todo aquele que está contrito, esperando em Cristo Jesus. Aquela esperança de Abraão, ela está viva em cada coração nesta noite que está aguardando em Jesus. Jesus diz a Bíblia que ele foi preparar lugar, e quando preparasse o lugar, ele voltaria para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Aquela promessa que foi feita a Abraão, aquela esperança que Abraão tinha, é a esperança que nós temos nesta noite de aguardar em Deus a nossa morada no céu. O segundo item diz o encontro de Isaac com Deus. O encontro de Isaac com Deus. Não há dúvida de que o Senhor queria provar a fé do patriarca. Todavia, era a intenção também levar o jovem Isaac a um encontro pessoal e fortemente experimental com o Deus de seu pai. Aleluia. É bem verdade que Abraão conhecia o Deus a quem servia, mas Isaac era ainda jovem, criança, adolescente, né? Ainda era um jovem que precisava ter uma esperança, uma confiança pessoal, um encontro pessoal com Deus Todo-Poderoso, o Deus de seu pai. Então diz aqui que a primeira lição que Isaac aprendeu é que Deus proverá todas as coisas. Aleluia. Devemos, meus amados irmãos, crer neste Deus, o Deus que ele provê todas as coisas em nossas vidas. Aleluia. Estamos agora atravessando, aleluia, uma tal de crise. Alguém falando em crise. Mas o crente salvo, aleluia, ele está em Cristo, aleluia. Ele deposita a sua fé, a sua confiança, a sua adoração em Cristo Jesus, aleluia. Então é um encontro glorioso, aquele encontro que Isaac teve com Deus, através do seu pai, da sua aprovação. É esse encontro que nós temos em Jesus, de esperar ele e estar nele, aguardando dele para um dia morarmos nos céus. Ainda que no momento certo o Senhor haveria de intervir como de fato interveio. Deus tinha plano para Isaac e mostraria ao jovem que ele cumpre suas promessas. O Deus de Abraão seria também o Deus de Isaac. É por isso que a Bíblia diz que o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Este Deus, meus amados irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, que nós podemos ainda hoje crer com toda a confiança que ele é o poderoso. Então Isaac foi e seria e foi o bem mais precioso de Abraão. Mas ele, crendo em Deus, ofereceu lá no Monte Moriá, e Deus interveio, e Deus agora faz com que Isaac fique mais fortalecido na fé, crendo que o Deus de seu pai é o Deus que proverá todas as coisas. Louvado e exaltado o Senhor. O Deus que provê, meus amados irmãos, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. É este Deus que provê todas as coisas. Se nós cremos neles e confiarmos neles, continuaremos ainda a esperar este Deus tão maravilhoso, que para nós é o bem maior que temos em vida, é confiar e esperar no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Estamos, meus amados irmãos, no terceiro tópico, que tem como título o casamento de Isaac. Aleluia. Falamos sobre bem mais precioso de Abraão. Falamos também o sorriso tão esperado. E agora temos aqui o casamento de Isaac. Glória a Deus. No casamento de Isaac, irmãos, era preciso que fosse buscar uma esposa. Isaac precisava de dar sequência
ao patriarca Abraão. Isaac precisava dar continuidade na multiplicação do povo, da família do patriarca. Isaac era o seu filho, e diz aqui a lição que Isaac precisava de uma esposa. Se Isaac quisesse, poderia ter se casado com uma das jovens daquela terra. Entretanto, ele sabia que as cananeias eram idólatras e dadas ao pecado. Por isso, resolveu confiar no Deus que tudo provê. Isaac precisava casar com uma moça, uma jovem da sua linhagem. E Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac. Glória ao nome de Jesus. E vai agora o servo à procura de uma donzela, de uma jovem para Isaac. Glória a Deus. O que mais importante, irmão, nessa lição, nesse tópico, é que Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem um escape para aquele que lhe obedece. Isaac precisava de uma esposa, e as que tinham por perto eram as cananeias. E Cananeia era idólatra, dada ao pecado. Não serviria para dar continuidade à família do patriarca Abraão. Abraão, sabendo disso, manda o seu servo ir em busca de uma jovem dentre a sua parentela. E ele vai buscar uma jovem, ele vai à procura na revelação de Deus. Aleluia. E diz aqui em Gênesis 24, 1 e 7 e 14 que o jovem, o servo, vai lá em busca de uma moça para Isaac. E quando a encontra, ele faz prova de Deus. Encontra uma moça chamada Rebeca, e ele faz uma proposta para ela. E quando ela aceita, ele traz ao encontro de Isaac. Isaac estava ansioso para dar continuidade à família de seu pai Abraão. E quando Rebeca chega, ele entra a ela e se depara com um grande problema. Problema que tinha em Sara, tinha também em Rebeca. Ela era estéril. Aleluia. Meus amados irmãos, o que vimos aqui é quando Isaac depara com a sua Rebeca e ela é estéril. A Bíblia diz que ele ora incessantemente. Ele ora para que Deus abra a sua amada. Louvado seja dado o nome de Jesus. O que aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que tudo para o crente é com sacrifício. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição e tribulação, mas tende bom ânimo. Glória ao nome de Jesus. E Isaac não perdeu o ânimo. Ele foi em busca de Deus. Ele foi em busca daquele que tem poder para resolver os problemas. E quando agora, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus abre a madre de Rebeca. Deus abre a madre de Rebeca e lhe dá filhos. Glória a Jesus, lhe dá filhos. Aí tem aqui os filhos que não vinham. Rebeca também era estéril. Isaac, todavia, em vez de arranjar um herdeiro através de um ventre escravo, como havia feito seus pais, foi buscar a ajuda de Deus e orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Glória a Jesus. Eu aprendo aqui que nós não devemos fazer nenhum embaraço para ajudar a Deus. O que importa é esperar no Senhor, como fez Isaac. Ele orou
insistentemente ao Senhor por sua mulher. Aleluia. Ele orou. E diz a Bíblia que orando, Deus dá a Rebeca. Aleluia. Deus abre o seu ventre. E abrindo o ventre, a Bíblia diz que nasce os filhos. Foram filhos, né? Aleluia. Os filhos que não vinham. Rebeca também era estéril. Isaac, todavia, ao invés de arranjar um herdeiro através do ventre de um escravo, como havia feito seus pais, foi buscar a ajuda de Deus. Ele orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Gênesis 25, 21. Isaac se casou com Rebeca quando tinha 40 anos e foi pai aos 60 anos. Pela palavra de Deus, entendemos que Isaac orou por 20 anos até ter sua oração respondida. Ele era um homem de oração e não se deixou abater pelo passado tempo, pois tinha uma promessa de Deus para sua família. E Deus lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó. Aleluia. Diz a Bíblia que quando Sara está grávida, era grávida não de 2 filhos, mas de 2 nações. Aleluia. Deus faz isso. Deus, ele multiplica aquilo que a gente não esperava. E nós vemos aqui quando nasce Isaac e Jacó. Encontramos aqui nesse período uma indiferença, mas Deus é o Deus que faz promessa e resolve a realizar a promessa. Ainda que seja tardia, glória a Jesus, Deus ainda está pronto para resolver tudo aquilo que ele prometeu. Aleluia. Nós vimos que o Isaac precisava de casar e a esposa que foi encontrar foi Rebeca. E Rebeca era estéril. Aleluia. O mesmo acontecimento que houve com Sara, de já avançada em idade e não tinha filho. Mas Deus fez a promessa a Abraão e realizou, dando o filho, e o seu filho foi Isaac. Quando Isaac casa, esperando em Deus ter uma família sossegada, encontra-se com Rebeca com o seu ventre fechado. Mas diz a Bíblia que ele orou insistentemente por sua esposa. Esse é o trabalhar de Deus para com aquele que tem promessa do céu. Nada para Deus é fácil. Aleluia. Nada para Deus é de qualquer jeito. Nós devemos ser um adorador insistentemente ao Senhor. Deus, ele está pronto para abençoar a sua igreja. Aleluia. Mas é preciso sermos um adorador de verdade. Existem muitas tendas por aí, existem muitas congregações, mas a Assembleia de Deus ainda está de pé, porque existe um povo orando e buscando ao Senhor insistentemente todos os dias. Aleluia. E quando se ora e quando se busca, ainda que seja estéril, o Senhor abre a máquina. Louvado seja dado o nome de Jesus. É isso que nós aprendemos e vimos na lição de hoje. Um casamento que foi constituído por Deus, mas teve as suas dificuldades. O que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que estamos diante de uma dificuldade a cada momento. Mas a Bíblia diz que para Deus, nada é impossível. Nós servimos a um Deus que tem poder para abençoar a todo o seu povo. É um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que tem os seus olhos como chama de fogo. Aleluia. E ele está pronto para abençoar a sua igreja. Nós vimos na lição de hoje essa trajetória difícil, mas com vitória. Aleluia. Assim é o crente que está aguardando no Senhor. Ainda que pareça difícil, mas o Senhor, ele torna fácil.
não é? Nós vimos aqui esse acontecimento do casamento de Isaac, mas Deus abriu-lhe a madre. Aleluia. E por último nós temos aqui Isaac, o bendito do Senhor. Vamos ouvir o louvor e em seguida vamos concluir com esse tópico, que é Isaac, o bendito do Senhor, príncipe de Deus e também profeta de Deus. Queremos concluir com o último tópico nesta oportunidade, agradecido a Deus por tudo o que Ele tem realizado em nossas vidas. Queremos agradecer a cada ouvinte que está conosco nesta noite, aprendendo aqui a palavra de Deus neste momento maravilhoso. O último tópico de Isaac, o bendito do Senhor. Isaac, o bendito do Senhor. Falamos sobre, meus amados irmãos, sobre a bênção tão esperada, né? Isaac, o sorriso tão esperado, né? Deus, porque para Deus nada é impossível. Falamos também sobre Isaac, o bem mais precioso de Abraão, o filho mais precioso e provado por Deus. Também falamos sobre o casamento de Isaac, que seria um casamento conturbado, porque foi preciso buscar uma noiva em outra região, e quando a noiva chega, ela também é estéril, mas ele ora insistentemente ao Deus Todo-Poderoso. E por último nós temos aqui Isaac, o bendito do Senhor. Isaac, com a sua experiência no Moriá, com a sua ousadia na fé, né? A Bíblia diz que desde a sua experiência no Moriá, Isaac fez-se ousadíssimo na fé. As bênçãos sobre a sua vida multiplicaram-se de tal forma que ele já era visto pelos reis de Canaã como um príncipe de Deus. Aleluia. Isaac aprendeu com seu pai Abraão a crer e confiar em Deus. E diz a lição que ele era um homem de oração. Era um homem de grandes posses na confiança em Deus. Aqui diz príncipe de Deus. Embora não fosse rei, Isaac tornou-se tão grande que chegou a incomodar até mesmo o poderoso Abimeleque, rei de Gerar. Este, vendo que o patriarca já lhe era superior em bem de força, pediu-lhe uma aliança chamada de bendito do Senhor. É isso que nós vimos nos últimos dias. O bem precioso do crente é a confiança em Deus, é a sua fidelidade em Deus, é a sua comunhão com Deus. Isaac tinha esse privilégio e chegou a passar para alguém essa virtude, superioridade de bens e força. Uma aliança fora feita. Queriam realizar essa aliança. Nós vamos lá em Gênesis 26, 29. Vamos ler esse versículo para a gente ficar mais assegurado. Gênesis 26 e 29. Louvado seja dada o nome de Jesus. Gênesis 26 e 29 diz a palavra do Senhor: que não nos faça mal como nós te não temos tocado, e se te fizermos somente bem e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Aleluia. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Esse pacto é para que não houvesse perca, para que não houvesse
danos nos seus bens, que nos façam, que não nos façam mal, como nós te não temos tocado, e não te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Isso, meus amados irmãos, que nós vemos aqui nesse pacto, é a preciosidade de cada crente na face da terra. Ele se torna um príncipe quando ele age com a sua legítima defesa em confiar em Deus. O bem maior do crente, o bem maior da vida de um servo é confiar em Deus, andar em fidelidade para receber de Deus as suas bênçãos materiais e espirituais. E por último temos aqui profeta de Deus. Além de príncipe, também considerado profeta. A bênção de Isaac impetrada sobre os gêmeos antecipa profeticamente o destino de cada um deles. Mesmo Jacó havendo enganado, fingindo ser Esaú a fim de roubar o primogênito a partir do irmão, o patriarca não pôde anulá-lo, pois sua palavra era na verdade de Deus. Por isso, diante dos rogos de Esaú, foi categórico: eis que eu tenho posto por sobre ti e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Esaú era o herdeiro da bênção de Isaac, era o mais velho, mas Jacó vem e toma a bênção dos seus irmãos. E diz a Bíblia que a profecia de Deus na vida de Isaac foi abençoar o seu irmão, o seu filho Jacó. E abençoou Jacó, e Isaac ficou insistindo ao seu pai também por uma bênção. E vimos aqui que naquele momento Isaac profetizou não acerca de Jacó e Esaú, mas dos povos que este representava. Então existia uma representação da linhagem de Abraão, não é? E quando nós vemos naquela luta, naquela despedida de Isaac, de Esaú com Jacó, os dois se apartaram, mas lá na frente nós vemos todos os dois abençoados. Isso quer dizer que profeta de Deus, ele sempre tem uma bênção para aqueles que estão na direção do Senhor. Aleluia. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, essa grande virtude na lição de número 12, que tem como Isaac o abençoado de Deus, Isaac o herdeiro de Deus, Isaac como profeta e príncipe de Deus. Nós vimos aqui um ensinamento da parte de Deus para nós. Aqui na conclusão diz: a história de Isaac não é uma simples biografia, é um relato de fé e de superação no campo pessoal, doméstico e nacional. Do Monte Moriá, onde se encontrou pessoal e experimentalmente com Deus, até a sua morte, ele viveu como um príncipe de Deus. Portanto, não se deixe abater pelas provações. Exerça sua fé no campo das impossibilidades. Aleluia. O que nós vemos na lição de hoje é que para Deus nada é impossível. Se fosse dar um título à lição de hoje, nós íamos lá para Lucas, aleluia, porque para Deus nada é impossível, aleluia. Uma lição com muitos altos e baixos, mas nós vimos do início até o fim Deus operando maravilha na vida do patriarca. Deus aprova e prova. Deus prova e aprova, porque Deus, ele continua no meio do seu povo. Meus amados irmãos, nós queremos agradecer a Deus. Nós queremos agradecer
ao nosso pastor Edmilson. Nós queremos agradecer ao nosso superintendente, presbítero Edmilson. Nós queremos agradecer também o Tiago, que está aqui à frente deste serviço de som, que é um trabalho árduo, mas Deus tem dado graça. Nós queremos agradecer a você que nesta noite teve a paciência de nos ouvir na palavra da lição de hoje. A lição que nos deixa um marco de fé em cada vida. Uma lição que nos deixa uma esperança em que Deus está vivo para prover a nossa vitória. Eu quero agradecer a Deus, também agradecer a minha família e agradecer a todos que nesta noite tivemos o privilégio de junto engrandecer o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração agradecido a Deus por tudo aquilo que tem feito em nossa vida. E dizer a você que Deus ainda está com a promessa de pé para a sua vida. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. A impossibilidade que está em mim, em você, para Deus é nada. Ele faz possível. Ele faz acessível a qualquer situação, porque Ele é o Deus do impossível. Bondoso Pai e eterno Deus, te louvamos, te glorificamos, ó Pai, pela vida e pela salvação. E por estar aqui nesta noite, Senhor, agradecido por tudo que tem feito em nossas vidas. Continua, Senhor, nos ajudando. Continua abençoando a escola dominical. Continua ajudando o nosso pastor. Continua ajudando aqui o irmão Tiago. A tua igreja, Pai, santa e poderosa. Dá livramento e vitória, Pai. Abre porta de emprego para o teu povo e seja com cada um de nós. Assim te pedimos e assim te glorificamos hoje e para todos sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus Cristo.